Vou passar uma informação para você que vai fazer você querer vender mais agora. Segundo uma empresa que é especialista em consultoria estratégica nos Estados Unidos, 60 a 80% dos clientes que já compraram com você e que ficaram satisfeitos não voltam a comprar. Tudo isso por falta da nossa estratégia de fidelização dos clientes. Eu vou, nesse vídeo, explicar definitivamente por que fidelização é importante e te passar 5 dicas para você reter os clientes por mais tempo. Olá, eu sou o Ricardo Ricchini, sou especialista em venda positiva. Venda positiva é aquela onde não é necessário usar negatividades para forçar uma venda. Você não precisa ficar fazendo joguinhos mentais, nem usando programação neurolinguística como truques para fazer o seu comprador comprar de você. Isso tem duas vantagens. A primeira é que, ficando feliz com a venda de verdade e não sendo forçado a comprar, o cliente volta a comprar de você, te indica. E a segunda coisa que eu acho que é mais importante é que o vendedor não quer enganar e às vezes ele é forçado. Eu tenho conversado muito com vendedores que dizem que são forçados ou entendem que é assim que funciona, né? E isso vai fazendo os vendedores se afastarem da venda, porque eles não querem fazer isso. À medida em que eles são sinceros, amigos dos clientes, eles vão cada vez mais gostando de vender, fazendo isso com mais amor, com mais ênfase, com mais motivação, o que se traduz em mais vendas. Fica comigo porque eu vou fazer você sair desse vídeo um vendedor melhor do que quando você entrou. Vamos lá, conceitos. Por que fidelização é importante? Quanto mais você retém o cliente, mais o lucro aumenta. Bom motivo? O que mais? Um cliente recorrente gasta mais com o passar do tempo. Vou mostrar os dados aqui, tá bom? Você vai gostar muito desse vídeo. E que mais? Uma pequena retenção de clientes significa muito lucro. Eu até fiquei meio impressionado com essa pesquisa que eu vou passar no vídeo. Vamos lá, vamos em frente. Eu gravei um vídeo há um tempo atrás, volta lá nos vídeos depois, anota aí, chama 6 dicas para vender quando o cliente diz está caro. Esse vídeo é legal porque eu mostro a diferença entre valor e preço. Vou até mostrar aqui uma telinha. Olha só. Eu expliquei essa diferença entre custo e valor nesse vídeo. Vou passar um pequeno spoiler aqui. Sempre que o valor for maior do que o preço a ser pago, o cliente tem uma impressão que ele está levando vantagem e ele tem tendência a comprar com mais facilidade. Bom, então, custo ou preço é quanto se paga e valor é a percepção de relevância que o cliente tem. Okay? O que significa? Quando o cliente diz está caro, ele simplesmente não entendeu a diferença entre quanto custa e quais são os benefícios e as vantagens que eu estou oferecendo nesse preço. Okay? Então, essa é uma excelente estratégia para conquistar novos clientes, mas eu quero ir além daquele outro vídeo que eu fiz, isso é mega importante, mas eu tenho receio de que se todo mundo começar a usar essa técnica, ela acaba virando um truque, o cliente fica insensível a esse gatilho mental, né? Ele é muito importante, ele é real. Às vezes o vendedor ele simplesmente não mostra os benefícios, passa preço, o cliente fala está caro e ele dá desconto. Mas quando ele mostra o valor, os benefícios, as vantagens que você tem ao comprar um produto, né, você fala assim, ok, eu acho que isso vale. Tá? Então, isso é ok. Mas, se a gente começa a usar isso como a básica estratégia de vendas, eu posso começar a inventar esses valores ou supervalorizá-los, e aí o cliente fica insensível e nós também. Né? A gente acha que isso é apenas um truque e está tudo perdido aqui, né? Venda positiva. Eu vou realmente tratar o cliente como uma pessoa que eu quero que eu mereça que ele compre a minha solução. Tá? Isso é totalmente diferente do que vender para lucrar. Né? Se você tem um produto bom, se você representa um bom serviço,
Você vai se esforçar para que a pessoa tenha a melhor solução. Ela vai comprar, ela vai ficar feliz, ela vai ficar muito agradecida a você e ela começa a te indicar. Ok? Enfim, o que as pessoas querem de verdade não é só uma ótima solução. Elas querem alguém em que a gente possa confiar. Né? As pessoas querem confiar nas pessoas. É assim que funciona, né, as relações humanas. Essa confiança ela é construída sobre um sólido relacionamento que tem que ser forte, tem que ser verdadeiro, tem que ser genuíno. Tá? Então, você tem que colocar isso como um fator preponderante. Né? Vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Eu comprei um automóvel no finalzinho do ano passado e eu comprei porque eu estava há 5 anos com um outro automóvel da mesma marca e eu era sempre muito bem tratado na concessionária. O carro não deu problema. Então, assim, eu falei para minha esposa: vamos comprar a mesma marca porque vai ser zero de novidades ruins, né? Se foi tudo muito bem, se a revisão não é tão cara assim, se eu sou muito bem tratado, se me explicam tudo direitinho, se o carro sai perfeito, eu vou ter um carro zero por 5 anos, né? Zero, modo de dizer, né? Esse zero, assim, não vai me dar trabalho. Tá? E um amigo comprou um outro carro de uma outra montadora que tinha mais garantia, que tinha mais valor agregado a princípio, né? Na conversa do vendedor, né? E na publicidade. E eu realmente fiquei pensando, puxa vida, será que eu não estou perdendo oportunidades por comprar um carro só porque eu confiei, né? E não pelos seus grandes benefícios? E esse meu amigo, ele passou uma vantagem, ele foca na vantagem mesmo, né? E eu pensei, não, né? Essa montadora é nova, montadora chinesa nova que está no Brasil, 6 anos de garantia, ok, mas a gente precisa esperar 6 anos para ver se isso realmente é verdade, né? Se isso de fato se mostra como um valor agregado. Até esse momento, isso tudo é uma promessa, tá? De valor agregado. E eu não tenho certeza ainda. Né? Então, olha só o que aconteceu. Eu, como comprador, preferi a confiança adquirida ao longo do tempo que eu já estava com a marca, que eu já tinha feito revisões, que eu vi que o carro é robusto e fui muito bem tratado no processo. Bom, é isso que eu quero dizer. Vou dar outro exemplo aqui muito básico de relações fortes, né? Eu e a minha esposa conversamos muito sobre negócios. Por quê? Porque eu sou sócio no casamento com ela, sou sócio no matrimônio há 20 anos, né? E a gente resolve nossos problemas conversando, tá? Nós planejamos nossos projetos e decidimos o que fazer. E a gente não está buscando uma solução perfeita para os nossos problemas quando a gente discute. A gente quer tomar uma boa decisão baseado num planejamento. E planejamento, eu sempre digo isso, planejamento é uma carta de intenções. Né? A gente não sabe se esse planejamento ele vai funcionar no futuro. O que a gente está buscando é a melhor solução baseada no que a gente tem hoje, que é a possibilidade de fazer um planejamento. Tá? Então, essa é a questão que eu quero dizer. Você colocar valor, vantagem e benefício para reduzir a percepção de preço é excelente. Eu acho que todo vendedor deveria fazer isso. Mas focar só no valor envolve uma promessa. E essa promessa é a criptonita dos relacionamentos. Né? É um ponto fraco. Eu não sei se isso é verdade, então eu vou confiar mais no relacionamento que eu já tenho do que nas vantagens e nos benefícios que me são ofertados. Dá para entender a diferença? Então, se eu tiver aliado os dois, grande valor, percepção de valor alta e confiança no processo, aí não tem erro. Bom, mas como que a gente consegue estabelecer essa confiança com um cliente novo? Isso é muito difícil. Né? Isso vai ficar frouxo, vai ficar na promessa. Então, o que a gente quer fazer aqui é justamente trabalhar a fidelização. Então, clientes que já compraram comigo, eu vou trabalhar a fidelização para que ele continue comprando comigo, continue comprando cada vez mais comigo, passe a gastar mais comigo, porque a confiança forte vai
fazer com que ela gaste mais comigo, com que ela invista mais em mim, e ela vai começar a me indicar. Bom, então, sempre que a gente for conquistar um novo cliente, isso acontece, a gente vai usar essa técnica de aumentar valor para diminuir o custo percebido. Mas é muito importante que eu fidelize meus clientes para que eles não parem de comprar, para que meu esforço de venda diminua. Eu não preciso ficar provando, ele já confia em mim. Tá? Ou seja, a solução nunca vai estar completa se eu for só sempre atacando clientes novos, tá bom? Então eu preciso trabalhar a fidelização, porque a medição do valor ela está sempre mudando, né? Mas a confiança ela não muda, ela só vai ficando mais forte com o tempo. Tá? São os relacionamentos genuínos criados por meio desse trabalho honesto e conversas autênticas que vai fazendo eu ser a melhor opção para o cliente a hora que ele quiser comprar. Ele vai lembrar de mim, ele confia em mim, ele tem conversas autênticas comigo, portanto, eu vou ser a primeira opção. E é isso que eu quero, ok? Portanto, é bem mais negócio, bem mais jogo eu trabalhar na fidelização a partir do momento que eu tenho uma carteira de clientes. Bom, isso parece óbvio? Parece. É comum? Não é. Né? Eu vou dar um exemplo aqui clássico. Sabe quando a gente é cliente de uma empresa? Isso acontece comigo com aplicativo de música, isso acontece com hospedagem no meu site, isso acontece com meus planos de dados, né? De telefone, esse tipo de coisa de internet, só para dar alguns exemplos. Tá? A empresa eu vejo direto na mídia, publicidade, em anúncios, dando super ofertas para novos clientes. E talvez vocês já tenham feito como eu, de falar assim, pô, mas eu sou um cliente fidelizado de vocês, né? Ah, não, senhor, sinto muito, é só para clientes novos. Né? Olha a frustração. Então, essas empresas, elas costumam fazer muita promoção para novos clientes e não dão bola para a gente, que já é cliente. Né? Então, esse é um exemplo de como a fidelização não é muito trabalhada. Se eu entendesse que a empresa precisa de clientes novos, então ela faz essas promoções porque ela também me dá vantagens, então tudo bem. Né? Tem algumas empresas que fazem isso e eu não fico decepcionado, não fico ofendido, né? Não fico contrariado com isso. Mas isso não é comum. Então é isso que acontece. É só para dar uma percepção real de o que é trabalhar ou não trabalhar a fidelização. Por que as empresas sempre focam em novos clientes em vez de fidelizar? Que parece tão óbvio, né? Se a gente já confia numa empresa que a gente está comprando, então o esforço de venda é pequeno. Eu vou lá, eu vou atrás, ou eu quero comprar de você de novo. Por que a gente não faz isso? Porque nós temos, e eu diria que as empresas elas têm um mindset muito masculino. Não estou falando de homem, de mulher. Estou falando dessa coisa de caçador, né? Instinto caçador do masculino que tem que caçar, né? Sendo que o cuidado, que seria o feminino, né? Ele não é muito visto nas empresas. Até depois eu vou fazer uma pesquisa se empresas lideradas por mulheres, elas não trabalham mais a fidelização. Boa pesquisa. Se você pesquisar isso para mim, coloca nos comentários que eu vou gostar de saber. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, clássico. Vem um prato de comida, eu dou uma garfada, né? Espeto a batata frita com arroz, com feijão, coloco na boca. A hora que eu coloquei na boca, né, que já está dentro de mim, fidelizei aqui o alimento, eu não penso mais nele, eu já fico olhando a próxima garfada que eu vou dar. Né? Você vê como acontece? Isso é muito comum. Precisa de muita concentração para falar, agora eu vou prestar atenção na mastigação. Se eu prestar atenção na mastigação, eu diminuo o estresse, eu aumento a minha concentração, isso é mindfulness. Né? Eu emagreço, porque eu vou mastigar mais, eu presto atenção nos alimentos, tenho a percepção de sabor, mas não, eu coloco o garfo na boca, esqueci e vou atrás da próxima garfada. Esse instinto faz com que, dei um exemplo torto aqui, né, mas ele serve para você entender que as empresas acabam focando em novos clientes e não prestam atenção nos clientes fidelizados, tá? Cliente retido é vantagem competitiva rentável para um negócio. Colocou na sua cabeça? Vou falar mais.
clientes retidos, aqueles que você retém por bastante tempo, são mais propensos a interagir com os valores da empresa, né? E o cliente fiel recomenda você para outras pessoas, para a rede de contato deles, né? Embora essa estratégia de recompensa para clientes fidelizados seja fundamental, são poucas as empresas que têm uma estratégia de fidelização de clientes. Tá? De novo, vou dar mais algumas dicas aqui importantes. Clientes são a força vital das empresas, ninguém tem dúvida disso. Clientes de longo prazo são a base para o crescimento das empresas. Okay? Agora eu vou passar os dados que eu prometi no começo do vídeo. Tem um site chamado Small Business Trends, que relatou recentemente estatísticas relacionadas à retenção de clientes. Eu cheguei a assustar com algumas dessas estatísticas. Tá? Vamos lá. Aumento de 10%, apenas 10% no aumento de retenção de clientes resulta no aumento de 30% no valor da empresa. O valor não é lucro, né? É o valor, é quanto a sua empresa vale. Isso é mega importante em aquisição, em fusão. Tá? Então não despreze isso. E aí é óbvio, né? Eu tenho a base de clientes extraordinária. Nossa, sua empresa vale muito. Cliente recorrente gasta, em média, 67% a mais no terceiro ano que ele está com você do que nos primeiros 6 meses. Isso provavelmente tem a ver com confiança. Tá? Quanto mais eu confio, mais eu me sinto à vontade em gastar, em investir, e quanto mais eu me sinto à vontade de gastar, mais eu vou fazendo isso. Tá? Isso tem acontecido muito comigo com a Amazon. Né? Já sou cliente da Amazon, já sei como eles trabalham, a gente compra com um clique. Eu fui comprar um livro essa semana, eu comprei 2. Né? Por quê? Porque já sei como funciona, é muito prático de comprar com eles, não tem atrito na comunicação. Já é uma empresa da minha confiança como consumidor. Okay? E o terceiro item que eu fiquei meio assim, até fiquei desconfiado dos índices, né? Mas vamos lá. Um aumento de apenas 5% na retenção dos clientes pode aumentar seus lucros de 25% a 95%. Eu acho que isso aqui deve estar submetido a algumas características, até porque está falando de 25% a 95%. Mas eu acho que vale muito a pena mostrar isso, que um pequeno acréscimo na retenção de clientes pode ser altamente lucrativo. Tá bom? Então, finalmente, aqui estão as 5 recomendações sobre como você pode aumentar a fidelidade dos seus clientes. Ok? Primeira, trabalhe para viabilizar a conexão pessoal entre o cliente e a empresa. Tá? A fidelização acontece com mais frequência quando há conexão pessoal entre o cliente e quem faz o contato do negócio. Se é você, muito bem. Se você tem uma equipe ou se você é dono de uma empresa, né, fica de olho nisso. Colaboradores amigos, que tem essa questão de ser amigo do cliente, né, que gostam de fazer isso, esses colaboradores eles terão mais sucesso em manter os clientes por mais tempo. Tá? Então, toda empresa deve buscar focar nessas pessoas, nesses colaboradores, ou você mesmo ser essa pessoa que valoriza a amizade com os clientes, tá bom? Isso é determinante. Então, se você quer fidelizar clientes, tenha na sua equipe, ou seja, você, uma pessoa que faz amizade com os clientes, que gosta disso. Tá? Se você não gosta, se a sua equipe não tem, treina essa habilidade de fazer amizade com os clientes. Como que eu treino? É a mesma coisa que eu faço com os meus amigos. O cliente é um amigão, ele me dá dinheiro sempre que ele compra de mim. Ok? 2. Resolva problemas de forma eficaz para a satisfação completa do seu cliente. Não é possível que a gente não pense assim no século 21, 2020, que é quando eu gravei esse vídeo aqui. Não sei quando é que você vai ver. Tá? Em qualquer relacionamento de longo prazo, episódios de frustração e decepção são comuns. Tá? E em relacionamentos comerciais não é diferente. Então, a forma como a sua empresa lida com os problemas determina quanto tempo o cliente vai permanecer com você. Okay? Quanto mais tempo um cliente estiver com uma empresa, mais ênfase deve ser dada à solução. Okay? Ou seja,
Quando um cliente está um tempão com a gente, eu não devo relaxar. Pelo contrário, eu devo ficar mais atento no que ele precisa e como resolver. A prova disso é, ele já é cliente comigo faz tempo, ele compra bastante, dependendo da empresa, tem venda recorrente, ele me paga mensalmente. Como assim eu não vou atender o cara? Né? Eu quero atender esse cara muito bem. Né? Os novos clientes, eu estou tateando, eu estou vendo como que eu atendo, eu estou fazendo o melhor possível, mas cliente que já confia em mim, que me recomenda, que compra comigo com frequência, é óbvio que eu tenho que dar atenção para ele. Bom, uma pergunta fundamental que todo colaborador ou todo vendedor voltado para o cliente tem que fazer é: o que eu posso fazer para que você fique completamente satisfeito? Né? Então, o cliente está insatisfeito, você tem que fazer essa pergunta, não é dar desculpa, não é sair da conversa, é: o que eu posso fazer, o que nós podemos fazer para que você fique completamente satisfeito? Essa pergunta pode ser um problema, né? O cliente pode falar um monte, mas você não tem que ter medo de ouvir. Né? Se ele tem reclamações, é muito importante o feedback. Tá? Mas o importante é essa declaração que a gente faz sincera, ela comunica efetivamente que o cliente importa. Né? Você, cliente, importa para mim e eu estou perguntando o que eu preciso para deixar você completamente satisfeito. Às vezes o cliente está irritado com outras coisas que não tem nada a ver com o vendedor ou com a empresa. E ele vai desabafar. Ok, isso vai fazer com que ele entenda que ele pode desabafar com você. Tá? E aí você vai tornar esse cliente fiel outra vez. Ele compra mais, ele fideliza mais. É muito mais barato, é muito menos esforço do que ter novos clientes, tá bom? Vou dar um exemplo aqui. Eu na hora de comprar, né, na hora de entrar num banco digital, esses bancos que são mais práticos, esse banco eu entrei basicamente, eu criei a conta com ele porque no mesmo aplicativo eu posso migrar de pessoa física para pessoa jurídica. Com um cliquezinho eu achei o máximo. Infelizmente, dá bastante problema, né, com o aplicativo do banco. E aí eu entrei em contato com a minha gerente e falei: poxa, estou enfrentando muitos problemas, né? É tão bacana, é muito prático, mas direto estão acontecendo esses problemas. E ela me disse isso por mensagem, né? Ah, eu sinto muito pelo seu problema. Apaga o aplicativo e coloca ele de novo no seu celular, porque isso deve resolver os problemas. Eu falei: cara, eu quero resolver, eu quero solução, não quero um negócio desse. Né? E ela saiu da conversa e não voltou a falar comigo de novo. Né? Então, olha que triste isso. Né? Eu estou buscando solução, a moça me traz mais um problema. Né? Deleta e traz de novo. Deletou, traz de novo, tem que ir de novo atrás da senha, configurar de novo. Eu não quero fazer isso. Então, eu estou rezando para não dar problema. Se der problema de novo, é bem capaz que eu feche a conta no banco, mesmo com essas vantagens, porque na prática não vale a pena. Ok? Enfim, quando você tem esses feedbacks sinceros do cliente, ainda que sejam exagerados ou exacerbados, não importa, você aproveita, traz isso para a empresa. Se você é o único vendedor, se você é o sócio, você vai levar isso para discutir com diretoria, provavelmente seus sócios. Se você é um representante, você vai trazer isso para a equipe e vai discutir isso em reuniões de equipe, reuniões de vendas, porque isso pode trazer incríveis soluções que podem fazer com que tudo fique mais fácil depois, tá bom? Então, incentive que a sua equipe ou com seus colegas, né, façam isso, tragam os problemas e aí você começa a padronizar soluções. Então, algo que pode parecer meio esforçoso, lá na frente vai trazer muita vantagem para você, ok? Terceira estratégia: desenvolva colaboradores voltados para o cliente, ok? Uma das melhores formas de fidelizar cliente é manter colaboradores, ou você, dependendo da empresa, né, que se destacam em prestar um serviço de qualidade aos clientes. De novo, deveria ser óbvio, mas isso é um diferencial. É incrível, mas é verdade, aproveite-se disso. Tá? Colaboradores qualificados significam clientes qualificados. Colaboradores fiéis significam clientes fiéis. Okay? Eu vou dar um exemplo aqui, e é um exemplo de uma empresa aérea americana, porque eu não quero que a gente entre aqui no embate mental do tipo: mas eu já usei essa empresa aérea e não é tão boa assim quanto você está falando. Então, estou dando um exemplo de uma empresa aérea que provavelmente você não conhece, mas que eu fui pesquisar mais a fundo e é bem interessante. Chama, vamos ver se eu falo direito aqui,
Southwest Airlines, né? É a única empresa aérea consistentemente lucrativa nos Estados Unidos desde 1973. Okay? Então não é das grandes empresas, e tem muita empresa operando nos Estados Unidos, então é das pequenas, ou eu acho que é pequena. Enfim, ela é consistentemente lucrativa desde o século XX, há 70, 80, 90, 2000, 50 anos quase que ela é consistentemente lucrativa. Isso não é desprezível de maneira alguma. E quais são os detalhes? Ela tem metade das taxas de rotatividade de funcionários do setor. Né? Não sei se é alto ou baixo, mas ela tem metade dessas taxas de rotatividade, ou seja, o turnover é baixo. Se é baixa, é porque os funcionários, os colaboradores estão satisfeitos. Isso significa que eles tratam bem, ou seja, a equipe interna, né, ela é fiel, o que se traduz em fidelidade fora também. Existe uma baixíssima taxa de demissão. Na verdade, na pesquisa que eu fiz, não existia demissão na empresa, mas eu acho isso um exagero e pode ter acontecido ontem, né? Provavelmente aconteceu, talvez tenha acontecido alguma coisa durante a pandemia. Então, eu estou colocando aqui, baixíssima taxa de demissão. Se tem baixíssima taxa de demissão, é porque o ambiente deve ser muito bom de trabalhar, né? Os colaboradores têm uma remuneração é, dobrada ou triplicada em relação ao mercado. Isso também é um excelente índice de satisfação, né? Ou seja, o pessoal que trabalha nessa empresa aérea ganha mais do dobro ou triplo do que o mercado. E aí eu falei, ok, mas todo mundo sofreu nessa história de pandemia, né? Parou de viajar, o que aconteceu com essa empresa? Eu falei, agora sim, eu vou ver se eu coloco no vídeo ou não, dependendo do que eu ver aqui. E o que eles têm nessa época de pandemia, de março até agora, estou gravando esse vídeo no final de agosto, eles têm o melhor balanço do setor aéreo. Olha que incrível, né? O maior balanço é em relação à superação de adversidades dessa coisa toda. Obviamente que eles não estão lucrando, né? Mas eles tiveram o melhor balanço das empresas do setor na superação de adversidades. Provavelmente porque a equipe é unida. Okay? Então, retenção de funcionários qualificados significa uma taxa de retenção de clientes qualificados. Funcionários fiéis, colaboradores fiéis, significa clientes fiéis, tá bom? Por quê? Porque eles vão ter orgulho da empresa e eles vão passar isso para os clientes e isso permeia toda a cultura da empresa, se traduz em vendas com certeza absoluta. Okay? Quarta estratégia para fidelizar clientes. Evidencie a sua missão, a sua visão, os seus valores. Tire eles da teoria, tire eles do site, coloca isso em prática, coloca isso no discurso de vendas da sua empresa. Okay? Por que isso? Porque os clientes atuais gostam de se conectar com as marcas. Isso está cada vez mais claro e as empresas estão nascendo agora, percebem isso. Não necessariamente vão fazer isso acontecer. Tá? Mas presta atenção, cada vez mais você vê isso e isso é uma realidade. Os clientes atuais, os clientes modernos se conectam com as marcas. Tá? Então, quando você evidencia o propósito da sua marca, o cliente vai se conectar com você. Se você tiver um propósito porcaria, você vai ter clientes porcarias. Mas se você tiver um propósito bacana, normalmente visão, missão e valores é tudo muito bonito. Pega isso, vê se isso é real, tangibiliza isso, traz para a cultura da sua empresa e passa isso no discurso de vendas, no discurso do marketing, no seu site, em todas as suas publicações. Passa isso, coloca isso permeando. Você não precisa dizer palavra por palavra, mas no discurso, né, na medida que você se expressa, que os vendedores se expressam, que os representantes de vendas se expressam, eles têm que passar isso. Passou isso, o cliente consegue entender e, com certeza, ele vai comprar mais. Bom, à medida que ele percebe o valor da empresa, parte deles vão se conectar com isso. Tá? Eu quero dizer, quando você tem valores e você os expressa, é um tipo de segmentação, um tipo de nicho. Né? O meu valor é integridade. Não me interessa me conectar com pessoas que não são íntegras. Teoricamente, se um cliente que é picareta, vigarista, olha para a sua empresa e fala assim,
provavelmente aqui não vou fazer negócio com os caras. Ou eles vão perceber. É uma energia, ele não se conecta. Quer coisa melhor do que não ter cliente vigarista, né? Não ter cliente picareta? Eu não quero. Né? Então, quando você coloca os valores, você começa a se conectar com as pessoas que identificam, que têm os mesmos valores que você. Essas pessoas vão se fidelizar e vão comprar mais de você. Ok? Por último, quinta dica de fidelização de cliente é entusiasmo e empolgação. Né? Passe entusiasmo e empolgação através da inovação. Okay? É só a gente ver os novos aplicativos das empresas que estão revolucionando, é pura inovação. Você não precisa inovar extremamente, tá? Mas empresas perdem clientes quando temem inovar. Tá? O que é inovar? É fazer uma pesquisa externa e depois trazer para o interno o que a gente pode fazer de novo para o nosso cliente durante este ano. Né? E o que a gente poderia ter feito durante o ano? Eu estou conquistando clientes ou perdendo clientes? A minha concorrência está inovando ou não está inovando? E a partir de tudo isso, você vai começar a ver o quanto você pode inovar, tá bom? Então não é ser uma empresa super diferenciada em relação ao mercado, é trazer inovações. Okay? Clientes querem saber sobre iniciativas com as quais ela se conecta com você. Acabei de falar isso, tá? Então, que iniciativa é essa? Não sei, eu não inovo, eu não tenho iniciativa nenhuma. Percebe como perde a graça? Tá? Então, troca a palavra inovação por iniciativa. Que iniciativas eu posso fazer para deixar o meu cliente conectado comigo? Quem não inova, perde clientes. Tá? Simples assim. Você pode, então, trazer para a empresa essa questão chave, né? Quais novos produtos a empresa adicionou ao catálogo? Né? Que mudança eu poderia introduzir na empresa para impactar os meus clientes? Okay? Vou dar um exemplo bem rápido aqui dos táxis. Né? Táxi, olha, lembra como era? Eu nunca mais peguei táxi na minha vida. Você tem que ir atrás do táxi, ele não vem atrás de você. Você não sabe quanto vai custar, não sabe a rota que ele vai fazer. Tem um serviço que nem sempre é muito bom. Né? Aí vem o Uber e desbanca os taxistas. Por quê? Porque tudo é o contrário. Eu já sei quanto que eu vou pagar, eu não tenho atrito nenhum. Né? Eu nem preciso pegar dinheiro. Outra questão muito chata de táxi, não sei se foi resolvido ou não, mas se você não tivesse dinheiro no bolso, não conseguia pegar um táxi. Né? Você não precisa pagar, você sabe o roteiro que ele vai fazer antes de pegar, você sabe o caminho que ele vai fazer, sabe que horas você vai chegar no destino. Tá? Então, olha como essa inovação afeta muito o mercado. Tá? Mas, de novo, transforma a palavra inovação em mudança, em adicionar ao catálogo algum produto. Okay? Gente, era isso. A fidelização do cliente é essencial para o sucesso das empresas e eu não quero que você fique de fora disso, tá bom? Por quê? Porque a rentabilidade a longo prazo é uma tremenda vantagem competitiva, ok? Era isso que eu tinha para dizer hoje. Meu nome é Ricardo Ricchini, eu estou aqui junto com você. Falei que eu ia fazer você sair desse vídeo um melhor vendedor, um melhor empresário do que quando você entrou, tá bom? Confirma isso para mim nos comentários e aqui tem negócio.